Shalom, shalom, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os ouvintes, irmãos em Cristo, que ama a palavra de Deus e que vão estar ouvindo e assistindo este vídeo. Eu quero desejar a você, nesse dia de sábado, 18 de julho, que as bênçãos dos céus sejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, e que o amor de Deus sempre esteja de contínuo em vossos corações. Deus me deu a oportunidade nesta manhã de sábado para trazer uma reflexão bíblica a respeito da importância do Espírito Santo no viver, na vida de um crente, num crente em Jesus Cristo, nosso Senhor, crente em sua palavra, de que ela é a verdade de Deus em todo o mundo. Então, se encontra esta palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo 16, no versículo 20, que diz assim: E disse ela, está se referindo a Dalila, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou Sansão do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que o Espírito Santo de Deus já tinha se retirado dele. Preste atenção, meu irmão, de que o Espírito Santo, ele pode estar na vida de um homem. O homem pode ser cheio do Espírito Santo, mas também este mesmo Espírito Santo também pode se retirar da vida de um homem. Então, temos este conhecimento através da palavra do nosso Deus, da palavra que nos dá a vida eterna. Disse Jesus certa vez aos seus discípulos, Jesus disse: Vou a meu Pai, mas rogarei a meu Pai que envie a vós o Consolador, o Espírito Santo, para que vós não estejais órfãos, quer dizer, sozinho. E este mesmo Espírito, o Espírito da verdade, ele há de ensinar todas as coisas a vós. Então, Jesus está dizendo que o Espírito Santo nos faria recordar de todas as coisas, de que o Espírito Santo, ele é o professor por excelência, a qual estaria conosco todos os dias. Jesus Cristo hoje, ele está à destra do Pai, assentado à destra do Pai. E o Espírito Santo está se movendo em toda a terra, batendo nos corações e à espera de que nós, homens e mulheres, venhamos a ouvir o toque, o bater do Espírito Santo na porta de nosso coração. E sendo assim, abrimos a porta e ele há de entrar em nossa vida, há de nos auxiliar em todas as coisas. Então é de muita importância a pessoa do Espírito Santo na vida do cristão. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejamos o que a palavra diz, amados. A palavra fala que Dalila fez com que Sansão adormecesse sobre os seus joelhos. A palavra dormir é uma palavra que é oposta a estar vigilante, a estar desperto. Porque quando você está desperto, você está vendo, ouvindo
o que está acontecendo no seu viver. Os seus olhos conseguem enxergar coisas, seu ouvido consegue ouvir coisas, então você está atento. Ao contrário de você estar dormindo, você está vulnerável. É o que Dalila fez com que Sansão adormecesse em seus joelhos. Quando Dalila teve a certeza, a convicção de que Sansão estava sem a sua força, ela chamou aos filisteus para que os filisteus colocassem a mão sobre Sansão. E Sansão, sem o entendimento, ele pensara que, todavia, a força do Espírito Santo estava sobre ele. Ele disse assim: levantar-me-ei e sairei como dantes deste problema, desta adversidade. Mas o texto disse: e não sabia ele de que o Espírito Santo já tinha se apartado dele. Isto é muito grave, meu amado irmão, porque como Sansão, existem várias pessoas que vivem uma vida pensando de que o Espírito Santo está habitando em seu ser, habitando na sua casa. Vive uma vida que não está ao lado do que a palavra de Deus fala, de que o modo de viver de um homem, de uma mulher de Deus, tem que ser na prudência, na vigilância e na direção do Espírito Santo de Deus. Porque, como o apóstolo Paulo disse, já não vivo eu, mas Cristo Jesus vive em mim. Se realmente Cristo Jesus vive em nós, temos que buscar toda a orientação do Espírito Santo de Deus. Como dito neste início desta mensagem, de que o Espírito Santo, ele habita no homem, mas também pode se ausentar do homem. A Bíblia nos fala em outras passagens bíblicas de que Saul, o rei Saul, ele foi cheio da presença do Espírito Santo, mas que este mesmo Espírito Santo, pela conduta de Saul, ele se aparta de Saul, ele sai de Saul, e automaticamente, quando este Espírito da verdade sai, Saul, ele é tomado por outros espíritos, mas estes espíritos não vêm da parte de Deus. Começa a trazer na vida de Saul turbulência, Saul não tem paz, Saul não consegue dormir em paz. A vida de Saul era uma vida que era atormentada por espíritos malignos. Porque uma casa não pode habitar dois espíritos. Ou a pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus ou não. A casa jamais pode ser dividida, porque Deus não compartilha a sua glória com ninguém. Ou você serve a Deus, ou você serve a Baal. Este dito foi falado por Elias no monte,
quando o povo de Israel estava cocheando em dois pensamentos. Hoje eles adoravam a Deus e amanhã adoravam a Baal. Eram homens que não sabiam discernir a mão esquerda do braço direito. Mas Deus colocou a verdade, o poder de sua palavra diante dos olhos de seus filhos, trazendo aquele desafio no Monte Carmelo, e a resposta de Deus veio como fogo. E a palavra do nosso Senhor, ela é como fogo. Ela é martelo que despedaça com a penha. Ela entra no coração mais duro e o transforma em um coração de carne sensível à voz do Espírito Santo. A ausência do Espírito Santo, ela é reconhecida no coração de um verdadeiro cristão. Só sabe a ausência quem perde. E a Bíblia diz também a respeito de um outro homem que sentiu a ausência do Espírito Santo. E ao sentir esta ausência, ele percebe de que precisava, como ninguém, a presença de novo do Espírito. A Bíblia fala sobre Davi. Quando Davi percebe a ausência do Espírito Santo, ele vai ao altar de Deus. Tudo começa no altar de Deus. Tudo começa, o princípio de tudo é o arrependimento. Davi se arrependeu. Davi se aproximou do Senhor dizendo: Senhor, não aparte de mim o teu Espírito Santo. Em outras palavras, Davi estava a dizer: Senhor, eu não consigo viver sem o teu Espírito Santo. Pode retirar tudo de mim, mas não retire a presença do teu Espírito. Sou necessitado e carente do teu Espírito. O que é um homem sem a presença do Espírito Santo? Então, nesta manhã de sábado, deixo em vosso coração esta palavra. Busque o Espírito Santo, queira o Espírito Santo, fale com o Espírito Santo em toda a sua vida ao despertar. Fale com o Espírito Santo, peça a Ele a direção. O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. O Espírito Santo nos traz Cristo Jesus, vivo, suas promessas vivas em nosso viver. Olha que coisa mais linda, quando Jesus disse assim: crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou-lo teria dito, mas vou preparar-vos lugar. Olhe a verdade de Deus. Quem nos faz recordar de toda a verdade de Deus é a pessoa do Espírito Santo. Ele nos ensina, nos revela a palavra. Então, nesta manhã de sábado, meu amado ouvinte, você que está assistir este vídeo, esta reflexão bíblica, almeja, queira, ama o Espírito Santo. Ele é o Consolador, Ele vai dar direção para a sua vida,
Ele vai nos trazer a resposta do céu em nosso viver. Lembramos que o nosso tempo aqui na terra não é eterno, mas que você tem uma alma que é eterna. E esta alma, aleluia, esta alma, a morada dela é nos céus, é nas mansões celestiais em Cristo Jesus. E eu lhe deixo esta palavra: clama ao Espírito Santo de Deus, e Ele nos revelará a vontade do Pai em nosso viver. Vos deixo com a paz, com o shalom de Deus em vosso coração, e que Cristo Jesus e sua palavra resplandeça em todo o seu viver, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.